Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai entrar nas leis herméticas. As 7 leis herméticas, né? Baseadas na questão do Kybalion, né? Que é o livro básico de nossa questão aqui. Esse aqui vocês podem baixar tranquilamente, podem comprar, porque ele é um livro assim de fácil acesso. Você pode baixar pela internet. Ele não tem direitos autorais, porque já passou do tempo de ter também, né? Então eu posso enviar para vocês a versão dele, tá? Para quem quiser o PDF, ok? Então, são 7 princípios que regem a nossa construção da realidade. Quando a gente fala que são leis herméticas, é porque são princípios que não tem como a gente alterar. São as normas que vão reger como a realidade funciona, né? E a gente fala que herméticas, por quê? Porque vem da suposta figura de Hermes Trismegistus, né? Uma figura que não se sabe se existiu de verdade como pessoa ou se ele é uma alusão a uma possível consciência que de tempos em tempos apareceu na antiguidade para a humanidade, trazendo conhecimentos, tá? Esse Hermes é o mesmo Hermes que a gente tem, por exemplo, do deus grego. O deus grego é Hermes, tá? O pai da medicina, da ciência, mensageiro dos deuses, né? Senhor do espaço e da transmutação de uma realidade para outra. Também ele era conhecido como Tot, no Egito Antigo, o deus da sabedoria, ok? Ele também apareceu para Abraão, em várias situações que a gente pode encontrar na antiguidade, ele tem alguma representação, tá? O que importa pra gente é que a gente fala que as leis são dele só por causa da nomenclatura que se dá à sua autoria, mas não necessariamente ele é o dono das leis em si, né? Ele, na verdade, é apenas aquele que nos trouxe esse conhecimento. Então vamos pensar na primeira lei, que é chamada de mentalismo. Então a gente pega aqui o nosso personagem, o mago, tá? Esse mago representa toda e qualquer pessoa que existe na realidade. Então ele é você que está lendo isso aqui e está assistindo isso aqui, né? Segundo a lei do mentalismo, ela fala o seu axioma, ou seja, sua nomenclatura, o seu texto motivador, sua explicação hermética, né? É que o todo é mente, o universo é mental. Tá? Quando a gente fala que o todo é mente e o universo é mental, a gente quer dizer que tudo que existe na realidade é uma construção, é uma realidade que existe a partir da mente, do pensamento de alguma figura que se traduz como Deus, o todo, qualquer nome que você possa atribuir para essa existência que está além da nossa cognição, ok? Que criou e rege toda a nossa construção. Entenda uma coisa, o todo não é o universo. Gente, o universo que a gente conhece ainda é por si só, uma construção do todo em si, ok? Então, quando a gente fala que ele é mental, é porque o todo pensa e no seu pensamento ele cria tudo que existe em todas as formas possíveis na nossa realidade. As galáxias, as estrelas, as células, os micróbios, os átomos, os prótons, os nêutrons, tudo que é energia, tudo que é matéria, sentimentos, emoções, e todas as formas de vida e existência que possam existir. Essa lei hermética é a lei principal, porque ela determina tudo, absolutamente tudo o que vai ser visto nas outras leis. Um outro ponto importante, tá? As 7 leis a gente coloca como se fossem categorias, mas elas quase todas estão interconectadas. Então é muito difícil falar de uma lei sem pensar em a correspondência com outras, tá? Então a gente vai em uma lei e quando avança para outra a gente acaba voltando, né? Porque elas estão sempre interconectadas. E todas, absolutamente todas, estão ligadas à ideia do mentalismo, né? Então, a nossa realidade é como se fossem 2 planos, tá? Existe a nossa vida que a gente conhece, palpável, a gente chama de matéria, plano físico, né? Mas existe uma outra camada mais profunda de nós mesmos, que a gente chama de centelha divina, que é a nossa conexão maior e mais próxima do todo, tá? A nossa essência, o nosso poder maior, né? É a nossa consciência divina, ok? Eu, Bruno, estou aqui como uma forma temporariamente humana, a gente já viu isso, eu gosto desse termo aqui do canal que eu acompanho, mas é uma forma muito, 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 muito concreta. Mas existe uma outra forma minha que, na verdade, se conecta com muito mais sabedoria, muito mais poder, muito mais conexão com o universo do que essa forma física limitada minha, tá? Essa forma maior, que é a minha centelha divina, ela é como se fosse em si uma pequena expressão da consciência divina que escolhe se manifestar na matéria na forma humana que eu sou. E assim é com todos nós. Um detalhe interessante é que essa centelha divina, ela não tem necessariamente apenas um correlato humano, tá, gente?
A gente vai estudar aqui como se fosse essa centelha divina e você. Mas dela existem várias outras formas e sementes de mentes e de almas que se manifestam ao mesmo tempo, no tempo e no espaço, ok? E você é uma das variações dessa essência aqui. Olha que interessante, né? Então, quando a gente fala que o todo é mental, é porque ele é uma mente que cria tudo. Uma parte projetada dele gera as nossas noções de sentimentos e experimentações. E essa centelha divina, que é essa parte que se manifesta e são incontáveis para se dizer, são na verdade o próprio todo manifestado dentro da realidade. E aí, para experimentar a realidade que ele mesmo cria e desenvolve, ela se desenvolve em formas menores, que somos nós, seus avatares, né? Para criarmos experiências, experimentações e sensações na realidade, tá? Então, é como se tivesse uma barreira aqui, né? O mundo mental, espiritual e o físico, tá? A régua representa o nosso plano mental. Esse é o mundo físico onde nós vivemos, onde a gente dorme, acorda, vive, paga contas, trabalha, nasce e morre. Aqui é o mundo espiritual, que é a essência pura da criação de toda a matéria, a energia pura que rege todo o universo. Quando a gente fala que o todo é mental, é porque a mente do todo está presente em todas as coisas, do grau mais mínimo de existência ao mais elevado e amplo, tudo é uma projeção da mente dele, ok? Como é que isso se aplica na nossa realidade, então? O plano mental é como se fosse o acesso da nossa mente a toda a conexão maior que a nossa centelha tem com o mundo. Gente, imagina a seguinte condição: isso aqui é uma suposição, é uma linguagem humana para a gente entender, mas não é literal não, tá? Imagina que essa aqui é a nossa verdadeira forma e essência, que é atemporal, imortal, completamente livre de tempo e espaço, ela representasse 99,9% do nosso poder. Essa forma física que a gente vive é como se fosse aquele 0,01 de poder capacitivo, de capacidade de criação, de existência, que a gente escolhe viver aqui na Terra para se manifestar. Então, o que, é que a gente tem aqui para fazer, então, para perceber, então? Essa existência maior é que faz todo o poder de existência para essa existência menor aqui poder experimentar. Então, tudo que a gente vive, sente e pensa acaba sendo uma forma dessa forma avatar muito mais poderosa perceber e experimentar a realidade, ok? Em diferentes formas, caminhos, sabores, gostos, emoções e experiências. Agora, veja só, se ela é uma representação maior do todo e o todo é puro e unicamente amor, então ela é uma essência maior de amor. Se é amor, então ela tem uma condição mínima para essa condição aqui. Tudo que você experimentar e vivenciar tem que ser baseado na lei do amor, para que você tenha uma experiência maravilhosa, proveitosa, incrível em diferentes caminhos, tá? Então, como é que a gente faz esse acesso do plano menor para o plano maior para acessar essa sabedoria, esse poder ilimitado? Por meio do plano mental. O nosso plano mental, a nossa mente, ela é capaz de transmutar, olha aqui o símbolo do infinito aqui, ó, na cabeça do mago aqui. Ela é capaz de transmutar a realidade que a gente vê a partir do plano mental. Por quê? Na verdade, tudo surge aqui primeiro para depois vir para cá. Então, todo objeto qualquer que você pense, por exemplo, esta tesoura aqui, ela antes de existir na realidade, primeiro ele existiu aqui no plano das ideias, no plano imaginado. E quando ela veio daqui, primeiro surgiu aqui, ela vai se transmutar de alguma forma em manifestação aqui, na realidade que a gente conhece. Nada existe na nossa realidade física que não tenha surgido primeiro como uma ideia que foi transmutada para o plano físico, em diferentes formas e manifestações, ok? Então, o que a gente faz com esse poder ilimitado que tudo pode criar? A gente aprende a acessá-lo e, usando como uma fonte de conexão nossa, nós tornamos ele novamente. E aí o que a gente pensa e cria aqui se manifesta aqui depois. Ok? Como é que a gente faz isso? Com a prática do mentalismo, tá? O que é isso? Quando você acessa a meditação, por exemplo, que a gente aprendeu em vários caminhos indiretamente, aí, especialmente nas leis espirituais do sucesso, a gente está vendo uma forma da nossa mente acessar a sabedoria desse eu superior aqui, tá? Por quê? Você mantém um canal completamente limpo, sem interferências do ego, tá? O ego tem duas estruturas. O ego estrutural, que é a sua capacidade de pensar, escolher, decidir, entender a realidade. Esse é saudável. E o ego narcisista, aquele que não aceita que não é
o todo, aquele que não aceita que não tem poder ilimitado, aquele que tem vontade de fazer tudo o que quer, sem limites, sem regras, mas não entende que não tem poder absoluto em si por si só, que ele na verdade é parte de um conjunto maior que tem que obedecer regras que estão no universo para conseguir concretizar os seus sonhos, desejos e metas. Esse ego narcisista só pensa em si, ok? Mas a centelha divina, ela pensa em todos, em todas as formas possíveis, né? Então a gente só consegue acessar realmente as coisas quando a gente quer fazer um poder de acontecer, quando a gente acessa esse eu aqui superior. E como é que a gente faz isso? Várias formas de meditação, por exemplo, nos conectam com o nosso verdadeiro poder superior. Quando a gente faz projeção mental, quando a gente faz técnicas de conexão com a nossa espiritualidade maior, seja a forma que você queira dar para ela, você está acessando esse poder superior, tá? E aí, dadas as repetições e normas de outras leis que a gente vai conhecer, as manifestações daqui, chegando aqui em cima, se tornam uma realidade que vão concretizar-se aqui embaixo na Terra, ok? E quando a gente consegue se tornar capaz de fazer esse caminho com naturalidade e sem bloqueios, a gente se torna um ser capaz de criar o que quiser, senhor de nossas vidas, detentor de todo o conhecimento da realidade, e somos os campeões que, transitando entre o plano físico e o plano espiritual pelo plano mental, a gente consegue se tornar o quê? Um mago que cocria a vida que quer aqui na realidade, ok? Então, o primeiro momento que a gente tem que ter é o seguinte: entender como opera a sua mente e como ela se conecta com o universo é a função básica para qualquer ser humano de qualquer época, tempo, cultura, língua, e não importa a idade, ok? Não importa o que você acredite ou não. Se você compreende essas leis aqui como os antigos faziam, você vai ter a resolução para a sua vida transmutar tudo, tudo que você vive para uma realidade maior, melhor, porque aqui tudo é perfeito. Aqui não existe condição que não seja perfeita e maravilhosa, ok? Tudo que você vivencia hoje na sua realidade foi porque você criou aqui e deixou para vir para cá. Não tem uma condição que não tenha feito isso. Inclusive, infelizmente devo dizer, as coisas que você não gosta. Até as realidades e experiências que são negativas foram cocriações que você fez a partir de uma conexão mental com o seu espiritual, só que você projetou coisas ruins. Você projetou coisas que você não quer viver, coisas que são desagradáveis, ok? É importante lembrar que o nosso plano mental ele não julga. Ele não tem capacidade de julgar e fazer discernimento de ação que é bom ou ruim. Ele entende que aquilo que você vibra é a realidade que você quer criar. Envia para cá. O seu eu superior, ele sabe sim o que é bom e o que é ruim para você, porém ele entende uma verdade muito maior, porque ele é atemporal. Ele não vê as coisas ruins como péssimas, mas sim como oportunidades de crescimento. Sabe por quê? Porque ele é temporal. Ele sabe que em algum momento, inescapavelmente, você vai se tornar o mago perfeito. Mesmo que isso não esteja na sua realidade agora, uma hora você vai chegar lá. Então ele sabe que tudo que você escolhe aqui que é bom, está aproximando você. Mas aquilo que também não é bom, que é uma lição que você tem que aprender, que são sofrimentos que você passa porque você consciente ou inconscientemente escolheu, também estão fazendo você aprender e se aproximar de lá. Porque ele já está ao mesmo tempo no começo do caminho, acompanhando você, e lá no final depois. Um final que na verdade não existe, né? Pois nada tem fim, tá? Então, o nosso eu superior não enxerga as lições e aprendizados como coisas ruins. Ele enxerga como oportunidade de você crescer numa forma de aprendizado um pouco mais desagradável, mas que você consegue aprender por conta disso mesmo, porque incomoda uma hora e você para querer mudar. Tá legal? Agora, quando você aprende a entender que você pode criar conscientemente no amor, aí ele fica mais feliz porque você aprendeu a co-criar o quê? A partir do prazer, das coisas boas e maravilhosas. É assim que funciona a lei do mentalismo na prática. Tá ok? A gente vê depois a segunda lei.